E aí galera, tudo bem? Aqui quem tá falando com vocês é o Bruno Medina e o vídeo de hoje é um review de um microfone. Talvez esse seja o microfone mais premium que já passou aqui pelo canal. Esse microfone aqui ele me foi enviado pela empresa Audio-Técnica para que eu pudesse fazer esse review aqui e mostrar a diferença de qualidade desse microfone para outros que já apareceu aqui no canal. Então vamos para o review desse microfone aqui, que é o AT2020 USB-X. O AT2020 USB-X é uma releitura do microfone premiado e muito famoso da Audio-Técnica, que é o AT2020, mas dessa vez ele foi projetado para atender às necessidades dos criadores de conteúdo. Então, se você é um músico, um youtuber, você produz conteúdo para outras redes sociais, você faz música, um podcast, qualquer uma dessas situações, esse microfone aqui vai te atender muito bem. A grande diferença desse modelo de microfone para o AT2020 tradicional é que o AT2020 USB-X, como o nome dele sugere, ele tem uma entrada USB, que é o padrão USB-C, que é o padrão de mercado hoje. Então ele é muito mais conveniente para você usar aí no seu dia a dia, porque ele é um microfone plug and play. E ele tem uma vantagem, você não precisa de uma fonte de alimentação externa, como no AT2020, por exemplo, que precisava no mínimo de uma interface de áudio para ser usado e que tinha conexão XLR. No caso, esse aqui, apenas com um cabo USB-C, com uma alimentação de 5 volts, você já vai conseguir usar ele, e esse microfone é simplesmente incrível. Comparado com os outros microfones que já passaram aqui no canal, o AT2020 USB-X ele me passa uma confiança de construção muito maior. Ele é um microfone feito inteiramente de metal e isso passa um toque, uma confiança muito maior quando você pega na mão, principalmente porque ele também é um microfone mais pesado do que todos os outros que já passaram por aqui, mais pesado até mesmo do que o HyperX Quadcast S, que tem o tamanho consideravelmente maior. Vale a pena ressaltar que esse microfone ele acompanha um pedestal para você usar ele como um microfone de mesa, porém ele é compatível com braços articulados. Então, se você for comprar um braço articulado para usar o seu microfone junto com ele, para usar ele em posições diferentes, ele é compatível. E se o seu braço articulado não tiver a mesma furação que esse microfone aqui tem, ele é compatível porque ele vem já na caixa dele com um adaptador para que você possa simplesmente encaixar aqui na furação embaixo dele e depois poder conectar aí no seu braço articulado. Esse microfone aqui ele é um microfone com padrão condensador cardioide e ele tem uma taxa de amostragem de 24 bits e 96K kHz. Isso significa que você vai poder gravar os seus áudios com uma qualidade muito boa, muito maior do que a média dos microfones, e também te dá um range maior na hora de você gravar. Se você quiser gravar um áudio com uma qualidade inferior, mas um arquivo mais leve, você consegue programar isso daí no seu programa. E se você quiser gravar com uma qualidade superior, você também vai conseguir fazer esse tipo de gravação, selecionando dentro do seu software de gravação qual a taxa de amostragem e qual a qualidade de áudio que você quer gravar. Como eu falei para vocês, esse microfone aqui é um microfone cardioide. Portanto, a captação de áudio dele acontece somente na parte frontal da cápsula dele. São 120 graus que ele vai abranger aqui na parte da frente, e toda a parte que estiver fora dessa área de gravação, que são as laterais e a parte de trás, ele não vai captar o áudio. Então vamos fazer um teste aqui. Ele pega pouco o som ambiente, nas laterais ele quase não pega. Mesmo se eu faço o som bem forte ó, atrás, ele vai pegar só o que está na frente. Ó. Muito bom o microfone. Você vai perceber que ele pode até captar um pouco do áudio, mas a diferença de captação é bem grande, e ele vai captar um pouco porque aonde eu estou gravando aqui é um lugar que ele está praticamente vazio, não tem muitos móveis e tem uma certa ambiência aqui, um reverb, então ele pode captar um pouco mais. Mas se você estiver num lugar com um tratamento acústico, ele vai soar ainda melhor do que já está soando aqui, e ele garante que você não vai ter aquela captação de áudio do ambiente, como por exemplo aqui a gente está com o ar-condicionado ligado e ele acaba atrapalhando um pouco na gravação porque capta um pouco o barulho do ar. Então você já vai ter uma noção muito boa de como que esse microfone soa quando você estiver usando ele aí na sua station, no seu podcast ou para produzir conteúdo e tudo mais. Uma das funções muito legais que essa releitura, do AT2020 tem é que no AT2020 USB-X
você tem essa função de mutar o microfone, que é muito comum em microfones voltados para streamers. Então, como esse microfone aqui também tem um apelo, ele também tenta atender esse tipo de público, ele aderiu a essa função de mutar com um toque, porém ele tem um diferencial. Nos outros microfones, geralmente quando você muta eles apagam a luz LED. Nesse microfone já é diferente, ele vai mudar a cor que aparece aqui no microfone mesmo. Então, enquanto você está gravando, a cor que fica aparente aqui no LED dele é um LED azul. E se você tocar, ele tem um botão touch na parte da frente dele e simplesmente ao tocar ele fica vermelho e para de captar o áudio na hora. É muito bom, o sensor touch dele é o melhor sensor que eu já usei, é melhor do que o do HyperX, por exemplo, que é um microfone excelente, principalmente dentro da faixa de preço. E agora que eu mencionei a questão de faixa de preço, esse microfone aqui está custando em torno de R$ 1.500, então ele é um microfone premium, tá? Mais premium. Ele tem esse foco para atender produtores de conteúdo, então ele é um microfone muito fácil de usar, mas ele também é um microfone bem robusto. Como eu falei para vocês, ele passa bastante segurança porque ele é um microfone bem pesado e ele tem a estrutura dele inteira feita em metal. O pedestal dele já é um pedestal que ele é feito de plástico na base, porém a região da conexão, onde tem a rosca que vai fazer o encaixe com o microfone, ela é de metal e ela é bem pesada. Então, mesmo ele tendo a base do pedestal dele de plástico, ainda vai ter sustentação suficiente para que o seu microfone não caia, não seja tombado por uma falta de estabilidade aqui do pedestal dele. Então é importante ressaltar que a base é de plástico, mas por ele ter metal aqui na parte da conexão, da rosca, você não vai ter nenhum tipo de problema por falta de peso. Pelo contrário, ele já é um microfone pesado e junto com a base dele aqui, ele vai ficar ainda mais firme. A parte de baixo dela a gente tem um revestimento emborrachado que vai fazer com que o seu microfone não fique sambando, não escorregue na mesa, o que é importante também. E de certa forma ela vai ajudar a suavizar um pouco das batidas na mesa. Então, quando bater na mesa, o fato dele ter essa base emborrachada ajuda a suavizar um pouco a vibração. Eu confesso que eu senti falta de duas coisas aqui na caixa desse microfone, que uma é um pop filter para filtrar melhor o som do P e do B quando a gente fala. Ele já tem aqui em volta da cápsula dele uma proteção, mas não é igual a um pop filter. Eu sinto que ela é mais espaçada e vai passar mais ar nela. Então eu senti a falta de um pop filter e eu também senti a falta de um shock mount. Eu já peguei microfones muito baratos aqui no canal, por exemplo o Fifine A6V, que mesmo ele custando na faixa de 230 reais, ele tem um shock mountzinho e tem também um pop filter. Então eu senti falta nesse microfone aqui, por ele ser um microfone de um preço mais elevado, eu senti a falta de um pop filterzinho nele e de um shock mount, principalmente para se usar como um podcast, porque a gente sabe que durante a conversa é normal que as pessoas batam a mão na mesa, tal, faz parte da gesticulação e da comunicação das pessoas. Então eu senti falta desse shock mount para poder suavizar, minimizar esses barulhos aí que o microfone pode captar da mesa. Inclusive a mesa que eu estou gravando aqui, ela é um pouquinho pensa e eu não sei se quando eu mexo ela dá uma batidinha no canto e se o microfone está captando. Então eu achei legal pontuar isso daí, que falta o shock mount e o pop filter, mas o microfone em si é excelente. Olhando aqui na parte da frente do microfone, a gente pode ver já o botão touch, que é o botão que vai fazer o processo de mute e desmute do microfone. E depois a gente tem aqui dois knobzinhos. Um deles vai ser para controlar o retorno do áudio. Então esse microfone aqui tem a possibilidade de fazer o monitoramento em tempo real, colocando um fone de ouvido com entrada de 3.5 milímetros. Tá? Então você pode usar qualquer fone de ouvido para plugar nele aqui atrás e você vai ter o áudio em tempo real que o seu microfone está gravando e o que está saindo na sua orelha. Então você já vai saber se o seu áudio está estourando ou não e vai poder configurar melhor aí na hora de fazer sua gravação. Além disso, você tem também um controle aqui não só do volume do retorno, mas da mix entre o som que está saindo aqui do seu microfone e o som que o seu computador está captando.
Então é muito importante ter esse tipo de controle para saber como que o seu computador está gravando e não só como que está sendo o áudio aqui do microfone, tá? Existem formas de gravar que ele já sai com um preset, por exemplo, então você consegue ouvir melhor esse tipo de gravação tendo isso daqui. E isso é uma feature muito legal porque eu nunca vi isso em outro microfone até então. Bom, agora falando sobre a embalagem, a caixa aqui do microfone. Quando a gente abre a caixa, a gente já dá de cara com os acessórios. Devo falar que ele vem com um acessório simples, mas um deles me chamou bastante atenção. Ele vem com um cabo USB, que é USB-A e USB-C. Ele vem com um adaptador também de USB-A para USB-C. Então, se você só tiver disponível no seu computador uma entrada USB-C, você pode conectar ele no seu computador também ou no seu notebook. É provável que dê para usar ele também no seu celular, uma vez que a fonte de alimentação dele é simplesmente um cabo USB de 5 volts. Então é possível sim que você consiga usar ele no seu celular. E depois na embalagem a gente tem o pedestal, que eu já falei para vocês. Mas eu gostaria de falar também que o pedestal dele é um pedestal muito bonito. Eu queria falar também que eu gostei muito da estética desse microfone aqui, porque ele traz uma estética bem minimalista e sóbria. Então se você está querendo um microfone para trabalhar, não faz questão de microfone RGB, você quer um microfone na verdade que passa uma sensação muito mais sóbria, muito mais profissional. Eu acredito que esse microfone aqui também é uma boa pedida, porque esse design dele passa uma imagem mais profissional mesmo. Ele é inteiro preto, ele não vai ficar brilhando, a luz dele, ele tem uma luz colorida, mas como vocês podem ver aí, ela não é uma luz que chama tanto a atenção. Então ele é um microfone muito bom e ele é um microfone fácil de usar para qualquer pessoa que for usar. Seja você aí um músico, um streamer, algum trabalhador que precisa fazer as reuniões, né, fazer calls, é muito fácil de usar esse microfone. É só você plugar ele no USB do seu computador e o seu computador vai reconhecer ele na hora. Não tem problema de reconhecimento, é muito fácil de usar. Uma coisa que eu gostaria de mencionar também é que esse microfone aqui, o AT2020 USB-X, não possui software. Isso porque ele é um microfone bem prático e direto. Você vai simplesmente plugar ele no seu computador e usar ele, né? As configurações que você precisa fazer são todas feitas no computador e ele não tem, como eu já falei, ele não tem nenhum tipo de configuração RGB, então ele não vai ter um software compatível, tá? Para você poder fazer gerenciamento dele. Todos os gerenciamentos que você precisa fazer, que é o ajuste do som, do retorno do seu fone de ouvido e o da mix do som do computador com o do seu retorno, você consegue fazer diretamente nele. Eu confesso que eu senti falta de um ajuste de ganho direto no microfone, mas como ele é um microfone para trabalho, né, para produção de conteúdo e tal, a ideia é que você consiga gravar o áudio de forma externa. Então o ajuste de ganho deve ser feito através do software que você está usando para gravar. Então no caso aqui eu uso o Audacity, eu sempre confiro se o áudio está estourando antes de começar a gravar, para não perder, né, conteúdo do vídeo, não perder qualidade de áudio. Então eu sinto falta nisso. Eu vejo que dos outros microfones que eu já tive contato e já fiz review no canal, eles possuem um knobzinho de ajuste de ganho, onde você consegue fazer o ajuste manualmente, de forma mais intuitiva até. Então esse microfone aqui, ele tem essa característica, tá? Ele não possui um ajuste de ganho ou de áudio, de volume dele, direto no microfone. Você precisa fazer isso externamente no software que você está usando para gravar ele. Quanto à qualidade de áudio desse microfone, eu preciso falar para vocês que eu gostei bastante. Eu achei que o áudio dele é bem encorpado e a resolução dele de 24 bits e 96 kHz permite com que você tenha uma gravação muito fiel e de extrema qualidade. Então eu gostei bastante e já vou dar um spoiler por aqui. Um dos conteúdos que eu vou gravar com esse microfone aqui é o de comparação de qualidade de áudio. Então mais pra frente vai sair um vídeo novo aí onde eu vou comparar esse microfone aqui com outros dois microfones que eu tenho em casa, que é o HyperX Quadcast S e também o Fifine A6V. Eu estou pensando em comprar um terceiro microfone, que é o Fifine M8, e se até lá esse microfone já tiver chegado, talvez eu faça a comparação também. Então, se você gostaria de saber qual desses microfones é melhor, para mim fica claro que quanto mais caro o microfone, melhor a qualidade de áudio dele, porque a cada vez que eu testo um microfone diferente, eu percebo que quanto mais caro o microfone é,
melhor é a construção do microfone e melhor é a qualidade da cápsula de gravação dele. Mas muitas vezes não fica claro para as pessoas o quanto proporcional é essa relação entre o quanto que você paga, o valor que você paga no microfone, para a qualidade de áudio que você recebe. Então é por isso que eu faço também essas gravações de áudio aí, para fazer as comparações e você ter a noção de quanto que vale a qualidade de áudio que você está investindo aí no seu canal, no seu projeto, tá bom? Então, um dos próximos vídeos que vai sair no canal é um vídeo de comparação, onde eu vou colocar os 3 microfones aqui na minha frente, mais ou menos na mesma distância e mais ou menos com o mesmo setup de ganho, né? Esse aqui eu não vou conseguir equalizar tão bem, baseado nos outros, né? Mas você vai ter uma ideia de quanto é um microfone de R$250, um de 800 e um de 1.500. Eu acredito que vai impactar positivamente na sua decisão de compra. O peso desse microfone aqui, o AT2020 USB-X, é de 373 gramas, que é quase 50% mais pesado do que o HyperX Quadcast S, que é bem maior que ele e que tem embutido nele um shock mount. Então eu gostaria de enfatizar isso, porque essa diferença de peso demonstra uma qualidade, uma build, uma robustez superior ao HyperX Quadcast S, que já é um microfone muito bom e que até agora tem sido o microfone, né, que eu tive acesso, que eu tenho de melhor qualidade. Então eu confesso que eu vou ter que devolver esse microfone aqui para a Audio-Técnica, mas eu fiquei um pouco chateado porque eu gostaria de ter ficado com ele aqui para mim, e espero que esse vídeo dê bom para a gente fechar, continuar com essa parceria, eu com a Audio-Técnica, e receber mais microfones, e quem sabe no futuro os microfones que eu receber poder ficar para mim aí, para eu poder investir mais na qualidade de áudio do canal e poder entregar um resultado melhor para vocês. Eu gostaria de agradecer a Audio-Técnica pela confiança, tá? E por me disponibilizar esse microfone que eu não teria condições de ter agora em mãos para poder gravar vídeo para vocês. E também gostaria de dizer que essa é a minha opinião sincera em relação ao microfone, tá? Gente, eu gostaria de deixar claro para vocês que o review de hoje não é um review pago, tá? Pelo contrário, eu entrei em contato com a Audio-Técnica perguntando se eles teriam interesse em me mandar o microfone para que eu fizesse review. Afinal, eu estou tentando viabilizar o canal sem ter que gastar grana para poder produzir conteúdo de qualidade para vocês. Então eles toparam e me enviaram esse microfone, tá? Eles mandaram para mim, eles arcaram com todos os custos de envio. Eu vou ficar com ele aqui em torno de 15 dias a 20 dias para produzir conteúdo para vocês. E a ideia é produzir em torno de 4 vídeos pelo menos. E depois eu vou devolver para eles o microfone, tá? Sem custo nenhum. Eles vão arcar com todos os custos. E eu vou tentar de todas as formas deixar claro para vocês a qualidade de áudio desse microfone aqui, e eu vou fazer o possível para que vocês compreendam muito bem a relação de qualidade e preço desse microfone aqui, até porque eu já deixei claro aí que um dos próximos vídeos que eu vou fazer com esse cara aqui vai ser um vídeo de comparação de qualidade de áudio dele, do HyperX Quadcast S e também do Fifine A6V, e se até lá eu tiver com outro microfone em mãos, ele vai entrar também nessa comparação. Gostaria de pedir para você deixar um like, um comentário, para fortalecer o canal e o canal se tornar cada vez mais relevante. Afinal, se o vídeo não tem like, não tem comentário e não tem visualização, o YouTube acha que o meu conteúdo é ruim e ele não mostra para ninguém. Então se você dá o like aí, se você comenta, se você compartilha, se inscreve, isso aí ajuda o canal a crescer e viabiliza a produção de conteúdo, como foi no caso aqui desse vídeo. A Audio-Técnica me enviou o microfone para eu poder gravar esse review e eu não tive que gastar R$1.500 para ter acesso a esse microfone aqui e gravar esse vídeo para vocês. Então, por favor, fortalece aí o canal, ajuda aí. E se você gostaria de saber como é o áudio desse microfone, bom, o vídeo inteiro foi gravado com ele. Então, eu acho que já vai te dar uma noção muito boa de como é a qualidade de áudio desse cara aqui, que é o Audio-Técnica AT2020 USB-X. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado, me segue no Instagram, @MedinaReview, te espero no próximo e tchau!